irmã, que bom que você está aqui com a gente. Hoje nós estamos dando início a um novo ciclo de escola bíblica, onde nós estamos trabalhando em 3 classes distintas. O ideal é que você escolha uma e siga até o fim com ela, tá bom? São 3 classes com ênfases distintas. Na primeira classe, a ênfase é sistemática. E essa classe, se chama A Cruz de Cristo, onde nós estaremos vendo o significado da obra de Jesus por nós. A segunda classe é sobre o caráter de Cristo e ela tem uma ênfase mais em teologia prática, tá bom? Nós veremos aspectos sobre o caráter de Cristo e como nós podemos desenvolvê-los na nossa vida com a ajuda do Espírito Santo. E nessa nossa classe aqui, a ênfase é em teologia bíblica, tá bom? E nós veremos então sobre a vida de Jesus. E o objetivo geral da nossa classe é ter um entendimento panorâmico, tá bom? Panorâmico da vida e dos ensinamentos de Jesus como narrada no Evangelho de João. Então serão 7 aulas. E esse assunto da vida de Jesus é muito rico. Nós precisaríamos de anos de uma classe que durasse vários anos para que a gente pudesse cobrir, falar sobre cada aspecto, a importância da vida de Jesus. Então, por isso que o objetivo é ter um entendimento panorâmico da vida e dos ensinamentos de Jesus. A vida de Jesus está totalmente entrelaçada com seus ensinamentos, tá bom? Por isso que, ao falar de um, nós precisamos também, de certa maneira, falar de outro, tá? E como narrado no Evangelho de João. Então, para tornar de maneira mais lógica estudar sobre a vida de Cristo, nós escolhemos um evangelho, tá? Para tornar mais fácil o fluxo das aulas, a escolha dos temas. Então, esse é o nosso objetivo geral, tá? Ter um entendimento panorâmico da vida e dos ensinamentos de Jesus, conforme relatados pelo evangelista João. E, como eu falei, serão 7 aulas. Nessa primeira aula, nós veremos sobre a encarnação de Cristo, depois os milagres de Cristo, a mensagem de Cristo, a divindade de Cristo, as parábolas de Cristo, a oração de Cristo e, com a graça de Deus, a última aula nós veremos o triunfo de Cristo, tá bom? Então, segura aí, serão essas 7 aulas, espero que você comece e continue firme, que eu tenho certeza que Deus vai ministrar o seu coração, você vai aprender mais de Jesus, vai aprender mais a amar a Jesus, entender um pouquinho mais sobre a obra de Jesus, a pessoa de Jesus e o significado que isso tem pra gente hoje, tá certo? Então vamos lá, nossa primeira aula de hoje é sobre a encarnação de Cristo. E eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 1. João vai ser o nosso evangelho base aqui. Nós vamos fazer a leitura, então, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5, e depois a partir do versículo 10. Vem comigo, tá? Abra aí, João, capítulo 1, versículo 1. Diz assim o evangelista João: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Depois, versículo 10. O Verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, esse é um texto bem conhecido, um dos textos mais conhecidos das Escrituras e do Evangelho de João. E aqui João, ele vai começar o seu Evangelho de maneira um pouquinho diferente dos outros Evangelhos. Tá? O apóstolo João aqui, ele começa o seu Evangelho falando, trazendo ecos lá de Gênesis capítulo 1. Se você tem familiaridade com as Escrituras, você vai lembrar
é que a primeira frase das Escrituras são: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então João traz esse eco lá de Gênesis para o seu texto para falar sobre Jesus Cristo. E no versículo 1, quando ele diz que no princípio era o Verbo, ele está falando sobre a eternidade de Cristo. João está nos apresentando que Jesus, ele não foi criado. Desde o princípio de todas as coisas, ele já existia. Desde antes do tempo, ele já era, ele já existia. Então João está nos apresentando aqui que esse verbo que ele vai falar para nós, que ele vai relatar a sua história aqui, ele é eterno, tá bom? Ele também vai dizer que Jesus, esse verbo, ele é distinto de Deus Pai. Porque ele diz que o verbo estava com Deus Pai. Então, no princípio era o verbo é eterno, e esse verbo estava com Deus. Esse verbo é distinto de Deus Pai. E também esse verbo é divino. Esse verbo, então, diz João, estava com Deus e era Deus. Então aqui, João está apresentando uma bela visão e nos dando lampejos da doutrina bíblica da Trindade. Claro que aqui ele ainda não está falando do Espírito Santo como Deus, tá bom? Mas ele está dizendo que Jesus Cristo, aquele de quem ele vai falar agora, ele é eterno, ele é distinto de Deus Pai e ele é divino. Tá? Então ele está falando aqui de Deus Filho, tá? De Jesus Cristo, que é plenamente Deus, tá bom? Eterno e distinto de Deus Pai. Então é isso que o João está falando. A pessoa de quem ele falará agora sempre existiu. Lá na frente, nós vemos a oração de Jesus. Jesus diz assim, ó: e agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então Jesus está orando a Deus Pai. Aqui também mostra a distinção entre eles, né? Jesus orando para Deus. E ele dizendo que ele tinha glória com o Pai desde antes da fundação do mundo. Uns versículos à frente de João 17, Jesus vai dizer, né, que Deus o amava antes da fundação do mundo. Então, o ponto de João é que Jesus Cristo é eterno. O Evangelho de Jesus, esse plano da redenção, né, basicamente falando, começou desde a eternidade. Começou desde antes da fundação do mundo. Jesus Cristo não é o plano B de Deus. Jesus Cristo não é assim a saída, por assim dizer, né? Ah, Deus viu que o mundo caiu, então escolheu Jesus Cristo para vir para o mundo. Não. Jesus Cristo sempre foi o plano inicial de Deus. E o próprio Jesus é eterno e é Deus. Tá? Então, João aqui, nesse primeiro versículo do seu evangelho, já nos traz assim, tamanha riqueza, tamanho número de informações, né? Nos dá vislumbres de glória tremendos acerca de quem ele vai falar, acerca do nosso bendito Salvador Jesus Cristo. Então, esse é o primeiro ponto de João. Jesus é eterno, é distinto de Deus Pai e é divino. E ele vai continuar dizendo, ele também afirma então aqui claramente que Cristo é o Verbo, ou dependendo da sua tradução, a palavra de Deus. O que João quer dizer com isso? Bom, primeiramente, João está falando que Cristo é a expressão de Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, aos textos do Antigo Testamento que falam sobre a palavra de Deus, essa palavra é personificada, né? E ela é distinta de Deus. E ela expressa Deus, a vontade de Deus, aquilo que Deus quer. Então João, quando ele está utilizando a palavra verbo para Jesus, ele está trazendo todo esse contexto veterotestamentário aqui. É que Cristo, ele é a expressão de Deus. Hebreus vai nos dizer que Cristo é a revelação exata do ser de Deus. João diz que nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então ele é a expressão exata do ser de Deus. E isso é importante, fazendo uma breve aplicação para nós, porque muitas vezes nós tendemos a fazer uma dicotomia assim dos atributos de Deus Pai e de Deus Filho, de Jesus. Muitas vezes eu já caí nesse erro
de pensar que Deus Pai é o bravo, é o irado, e Jesus é aquele mansinho que vem para interceder por mim, que tem dó de mim. Essa é uma visão equivocada. João, ao utilizar a palavra verbo e outros textos do Novo Testamento, como Hebreus, dizem que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Os mesmos atributos de Deus Pai são para as outras pessoas da Trindade. Então, Jesus, ele é a expressão exata do ser de Deus. Jesus não é mais amoroso do que Deus Pai, ou mais mansinho do que Deus Pai. Ambos são amorosos, bondosos, compassivos, justos, ambos sentem ira, tá bom? Então, Jesus, ele é a expressão exata do ser de Deus, ele revela Deus plenamente a nós. Deus não tem uma revelação diferente do que é que foi feito em Jesus. Jesus é a expressão exata de Deus para as nossas vidas. Um outro ponto aqui, ao utilizar a palavra verbo, João ele está nos dizendo então que Jesus também, ele revela Deus aos homens. Ele não apenas é a expressão exata de Deus, mas ele é a expressão exata de Deus para nós, para os homens. O autor de Hebreus também vai dizer que nestes últimos dias, Deus nos falou por seu Filho. Então Jesus Cristo é a revelação última de Deus. Ele é quem revela Deus aos homens. Uma outra ideia que alguns estudiosos vão dizer é que João, ele utiliza aqui no original a palavra grega logos. E essa palavra ela carregava naquele tempo, no mundo greco-romano ali, uma bagagem filosófica como princípio do universo, a razão do universo, aquilo que dava sentido ao universo. Era como se fosse assim, alguma coisa impessoal, uma força, uma ordem. Então alguns estudiosos vão dizer que quando João ele utiliza esse termo logos, também ele poderia estar fazendo um contraponto a esse pensamento dos gregos, dizendo que a ordem, o propósito do universo não é uma coisa, uma força, mas é uma pessoa. Jesus Cristo ele é o propósito do universo, é o que dá sentido ao universo. Jesus Cristo é o que dá sentido à nossa vida. Jesus Cristo, conhecer a Jesus é o propósito da nossa vida. Então, se nós quisermos viver de maneira que faça sentido nesse mundo, nós precisamos conhecer a Jesus Cristo. Não é conhecer alguma coisa, não é ter algum tipo de conhecimento intelectual apenas, como diziam os filósofos, mas é conhecer e me relacionar com uma pessoa. Já que esse propósito é uma pessoa, envolve esse processo de conhecê-la, de me relacionar com ela. Então, esse também é um provável significado de João quando ele utiliza o termo verbo, no grego aqui, logos, para Jesus. Tá bom? Então, agora eu queria focar um pouquinho no versículo 14. Versículo 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Tá bom? No original aqui, se nós fôssemos traduzir de maneira mais literal, esse versículo aqui poderia ser traduzido assim: e armou a sua tenda entre nós. E armou a sua tenda entre nós. Alguns estudiosos gostam de utilizar o termo tabernaculou, porque essa é a ideia que João está nos passando aqui. Que o Deus de Israel, o Deus de toda a terra, o Deus Criador, armou a sua tenda entre nós. E essa linguagem de João ecoa Êxodo, lá no finalzinho de Êxodo, quando Deus dá as instruções do tabernáculo para o povo, para que ele pudesse habitar no meio do povo. Ele dá todas aquelas instruções para Moisés. Depois você pode abrir no finalzinho de Êxodo e dar uma lida lá. Porque a ideia do tabernáculo era onde Deus iria se encontrar. Era a expressão da habitação de Deus ali no meio do povo. E quando o povo de Israel vai para o exílio e o templo é destruído, Deus ele abandona o templo. Ezequiel tem a visão da glória de Deus deixando o templo. Era a expressão do juízo de Deus ali. E mesmo quando a história se desenrola, termina o cativeiro babilônico,
o povo de Israel volta para sua terra e começa um processo de reconstrução do templo, ainda assim aquela visão gloriosa, né, da glória de Deus enchendo o templo não existiu. O povo de Deus ainda esperava a manifestação da glória de Deus habitando com o seu povo. Então João ele utiliza essa palavra aqui para ser bem direto, para ser totalmente direto, dizendo com todas as letras: Deus está retornando ao seu povo. Deus está de novo fazendo o seu tabernáculo entre o povo. Essa é a ideia de João aqui. Deus está retornando a seu povo. Olha só o que um estudioso, N.T. Wright, do Novo Testamento diz. O fato de Deus ainda não ter retornado, a glória de Deus, como eu falei, deixou o templo e depois a reconstrução ela não retornou, era a dor constante e a tristeza do fiel judeu, cujo estilo de vida era marcado pela oração dos salmos e pela espera paciente. E também do pragmatista, que sabia que até o retorno de Deus, Israel não estaria livre da dominação estrangeira. Então, tanto para o fiel judeu, quanto para aquele que tinha mais interesses políticos, eles sabiam que enquanto Deus não retornasse para o seu povo, assim eles não tinham muita esperança, eles não tinham alegria plena, eles não tinham a esperança de saírem da dominação, debaixo da dominação de outros povos, de povos gentios. A volta de Deus era a sua esperança, era o que eles estavam esperando, a volta de Deus ao seu templo. Quando nós lemos o Antigo Testamento numa pegada, nós vemos assim as promessas de Deus de que ele retornaria ao seu povo, da glória de Deus retornando, e então nós vemos a história de Esdras, Neemias e depois os profetas menores que profetizaram, alguns deles que profetizaram ali depois que os judeus retornaram para sua terra, e não tem a mesma glória. Não tem assim aquela explosão bendita de que Deus estava retornando. Não tem. E isso vai continuando até o final do Antigo Testamento, que eles estavam esperando o Senhor retornar. Então vem e rompe o Novo Testamento com os evangelistas. E aqui João, com todas as letras, como nós acabamos de ver, está mostrando: Deus retornou, a glória de Deus retornou. N.T. Wright continua: o problema é que ninguém sabia quando isso aconteceria. Ninguém sabia quando a glória de Deus retornaria. Os judeus estavam esperando isso. A história contada pelos evangelhos é a história de como Deus finalmente retornou ao seu povo. Então, aqui João ele está trazendo toda essa bagagem do Antigo Testamento, toda essa esperança, todo esse desejo que o povo tinha de ver Deus retornando ao seu povo, e aqui ele retorna. João diz: ele armou a sua tenda entre nós, o Deus de toda a terra voltou a ser favorável ao seu povo e desceu. Esse é o ponto. Então por isso que aqui nesse versículo 14 ele é tão maravilhoso. Para nós que já estamos tão acostumados com isso, parece que perde o brilho. Mas imagina para um povo que tinha história milenar e que havia séculos estava esperando o retorno de Deus. Então eles pegam e leem isso, o texto de João dizendo: olha, Deus de novo fez a sua tenda entre nós. A glória de Deus, nós podemos vê-la novamente. Isso é maravilhoso. E essa é a história que os evangelistas nos contam. E aqui especificamente João, falando sobre a encarnação de Cristo. Então agora eu gostaria de definir encarnação. Tá? Encarnação, a gente utiliza essa palavra, então nós precisamos defini-la bem. A nossa definição diz assim: a encarnação é o ato pelo qual Deus Filho assumiu a natureza humana. Então, olha só, é o ato pelo qual o Deus Filho, isso é importante nós entendermos. Às vezes a gente confunde, por exemplo, na oração. Nós dizemos assim: obrigado Deus Pai, obrigado meu Pai querido, porque o Senhor morreu na cruz por mim. Isso é um erro, nós temos que ter cuidado com isso. Não foi Deus Pai que morreu na cruz por nós. Foi Deus Filho que se encarnou. Foi Deus Filho que viveu essa vida por nós. Foi Deus Filho que subiu aquela cruz por nós.
tá bom? Então, é o ato pelo qual a segunda pessoa da Santíssima Trindade, não foi a primeira, não foi Deus Pai e não foi o Espírito Santo, tá bom? Foi a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus Filho, que assumiu que a partir dali, a partir desse texto, a partir do ventre de Maria, assumiu uma natureza humana. E isso é importante também nós entendermos a natureza humana. Por quê? Porque hoje nós temos uma tendência de focar demais na natureza divina de Jesus. Eu não estou dizendo que isso é errado, eu não estou dizendo que isso não é importante. Nós devemos focar sim na natureza divina de Jesus. O problema é quando nós esquecemos a natureza humana. Nós temos uma visão de que Jesus era assim quase um super-herói, que andava onde ele andava e fazia coisas grandiosas e tal. E nós esquecemos da natureza humana, de que as pessoas também viam Jesus como um homem que chorava, que se cansava. E João, ele nos apresenta isso. Algumas pessoas falam, que o foco de João é mostrar que Jesus é Deus. E realmente, um dos focos dele é isso. Nós acabamos de ler que ele afirma claramente no início que Jesus é Deus. Claramente que Jesus é divino. Mas João também nos afirma bastante sobre a natureza humana de Jesus. Por exemplo, o famoso texto de Jesus com a mulher samaritana. Lá no início, João diz assim: chegou a uma cidade de Samaria, Jesus, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Então veja, João não esconde a natureza humana de Jesus. Jesus estava cansado da viagem. Naquele tempo, Jesus andava com seus discípulos, viajava com seus discípulos a pé. Então ele se sentiu cansado. Isso é próprio da natureza humana. Já imaginou Jesus cansado? É difícil para a gente imaginar o nosso Senhor, o Deus encarnado cansado. Mas isso mostra que ele assumiu uma natureza humana. João capítulo 8, 40, Jesus diz assim: olha, mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso que vocês estão fazendo. Então, olha só, Jesus ele se refere a si mesmo como homem. E no original ali está a palavra, nos manuscritos gregos está a palavra antropos. Antropos. Então, mais uma vez, Jesus ele se referindo ali para eles como homem. Outro texto bem conhecido diz que Jesus, ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram, então Jesus perguntou: vem ver, Senhor, responderam eles. E Jesus chorou. Então esse texto bem conhecido da ressurreição de Lázaro, nós focamos na ressurreição, que é maravilhosa, mas muitas vezes nos esquecemos disso. Jesus, como homem, ele agitou-se no espírito e se perturbou ao ver tamanha miséria da raça humana. Ao ver o quanto o pecado havia destruído e maculado o propósito de Deus. Nós não fomos criados para morrer. Nós não fomos criados para experimentar isso, mas por causa de Adão, por causa do pecado, nós experimentamos. E Jesus ali então, vendo toda aquela miséria humana e também o seu amigo querido, ele se perturba no espírito, se agita e ele chora. João capítulo 12, Jesus sabia que estava chegando a hora de ir para a cruz. Ele diz assim: agora o meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para essa hora. Veja, Jesus ele sabia, porque ele veio para isso, que ele iria ser entregue nas mãos daquele povo, que ele iria ser morto, que ele iria ser sacrificado. Jesus sabia disso, mas ainda assim ele estava agitado. Ainda assim ele estava perturbado. Os evangelistas vão narrar isso, que Jesus suou sangue, que Jesus estava angustiado ao ponto de morrer, de desfalecer, mostrando a sua natureza humana.
Os evangelistas não negam isso. João não esconde isso para nós. Último texto, João capítulo 19. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Na cruz, Jesus sentiu sede. Quem sente sede? Só quem tem uma natureza humana. Então isso é muito importante. Nós não podemos falar de uma coisa e esquecer da outra. Focar demais na divindade e nos esquecermos da humanidade. A humanidade de Jesus precisa também ser lembrada e frisada por nós. Olha o que João Calvino diz. Aqui está algo maravilhoso. O Filho de Deus desceu do céu de tal maneira que, sem ter deixado o céu, ele quis ser nascido do ventre da Virgem, andar sobre a terra, ser pendurado na cruz, mas ainda assim ele encheu continuamente a terra, exatamente como ele havia feito desde o início. Então Calvino está nos lembrando aqui que a encarnação é algo maravilhoso, porque o Deus Filho, ele veio até nós. Veja, Jesus Cristo não desceu do trono da Inglaterra. Não é como se um rei estivesse descendo do trono da Espanha, do trono da Arábia Saudita. Não é isso. Ele desceu do trono do universo, do céu. Que outro rei deixa a glória? Que outro rei faz isso? Mais uma vez, o trono do universo, o trono de todas as coisas. Jesus Cristo desce então, e mesmo assim sem ter deixado o céu. O ponto de Calvino aqui é que Jesus Cristo ele não abdicou da sua natureza divina. Algumas pessoas acham que Jesus Cristo abdicou da sua natureza divina. Ele não abdicou. Ele ainda encheu continuamente a terra. Esse é o paradoxo da fé aqui. Ainda assim, aquela pessoa, Jesus Cristo, que sentiu sede, que sentiu fome, que se cansou, ainda era o Deus de toda a terra, o Deus do universo, o Senhor sobre todas as coisas. Esse é um paradoxo, nós não conseguimos entender, mas precisamos crer pela fé. A Confissão de Fé Batista, de 1689, ela vai nos ajudar aqui. Ela vai nos dar alguns limites. É importante, quando a gente vai falar de algo que extrapola o nosso entendimento, a gente estabelecer limites. Olha, a partir daqui eu não vou. A partir daqui a gente não pode sair. E a confissão de fé ela nos ajuda nisso. Então ela diz assim, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santa Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, o resplendor da glória do Pai, da mesma substância, igual com aquele que criou o mundo, quem sustenta e governa todas as coisas que ele fez. Então olha só, até aqui ele está falando da plena divindade de Jesus. Basicamente ecoando aquilo que nós vimos. Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Deus Filho, eterno, verdadeiro Deus, o resplendor da glória do Pai, da mesma substância, igual com aquele que criou o mundo, aquele que sustenta, que governa todas as coisas. Continua agora. Quando chegou a plenitude dos tempos, quando chegou a data estabelecida por Deus, tomou sobre si a natureza humana. Então Jesus não foi eternamente humano, ele tomou a natureza humana quando chegou a plenitude dos tempos, com todas as propriedades essenciais e fraquezas comuns. Por isso que ele sentiu fome, sede, cansaço, embora sem pecado. Sem pecado. De alguma maneira, Jesus, milagrosamente, ele não assumiu o pecado, não foi maculado pelo pecado original. Isso é importante a gente também frisar. Ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. E o Espírito Santo desceu sobre ela e o poder do Altíssimo a envolveu. E assim foi feito de uma mulher, da tribo de Judá, da descendência de Abraão e Davi, segundo as Escrituras. Agora, então ele falou da natureza humana. Jesus, eternamente divino, essa pessoa, Deus Filho, assume a natureza humana. Assume a natureza humana da família de Davi. E então agora ele vai tentar juntar as duas coisas. Para que duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, fossem inseparavelmente unidas em uma só pessoa. Então olha o que ele diz.
duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas. É importante também a gente distinguir as duas naturezas. Por quê? Por exemplo, quem tem sede? A natureza divina, Deus tem sede? Não, 1000 vezes não. Mas Jesus teve sede? Sim, quanto à sua natureza humana. Então a gente precisa distinguir as duas naturezas. Não podemos misturar. Existem alguns acontecimentos nos evangelhos que nós entendemos assim: Jesus quanto à natureza humana, Jesus quanto à natureza divina. Mas ainda assim, em uma só pessoa. Mais uma vez, isso é um mistério da fé. É mais ou menos como a doutrina da Trindade. É um paradoxo que nós não conseguimos plenamente entender. Mas nós precisamos crer pela fé, porque é isso que as Escrituras apresentam. Tá? Sem conversão, composição ou confusão. Porque existiram e existem até hoje, né, algumas heresias de que as duas naturezas se fundiram em uma terceira natureza, totalmente, né, diferente. Outras que dizem que Jesus eram duas pessoas ali, mas não, uma pessoa, tá bom? E esta pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Mas um só Cristo, único mediador entre Deus e os homens. Tá? Então, é isso que a nossa confissão diz, é isso que nós cremos ser a doutrina correta, ortodoxa dos concílios da igreja, né, os primeiros concílios da igreja, que estabelecem isso: Jesus perfeitamente divino, perfeitamente homem, uma só pessoa. Duas naturezas, uma só pessoa. E por que isso é importante? Por que falar sobre a encarnação de Jesus é importante? Por que Jesus teve que se encarnar? Primeiro, porque sem encarnação não há redenção. Sem encarnação não há redenção. Por quê? Foi um homem que pecou. A raça humana que carregava e carrega o pecado de se rebelar contra Deus. Logo, não é um anjo que tinha que morrer. Um homem precisava morrer. Um ser humano precisava pagar pelos pecados do ser humano, pelos pecados do homem. Então, sem encarnação, não há redenção. Quando nos meus tempos de dúvidas, eu ficava me perguntando: por que ele teve que morrer? Por que ele teve que assumir como homem? Ele não é Deus, né? Não tinha que só dar um estalo de dedo, ele pode fazer o que ele quiser, mas Deus não pode ir contra o seu caráter e a sua própria lei. Deus é santo, é justo. Então, se um homem pecou, Adão representando a raça humana, então um homem, Jesus aqui representando a nova raça humana de Deus, teve que morrer no lugar do seu povo, teve que pagar pelos pecados do seu povo. Tá bom? Então, sem encarnação não há redenção. Uma outra questão importante é que por causa da encarnação, Jesus pode se compadecer de nós. Por causa da encarnação, Jesus pode se compadecer de nós, meu irmão. Veja, ele assumiu uma natureza humana e agora ele sabe pelo que eu estou passando. Jesus Cristo, ele assumiu uma natureza humana onde ele se cansou, onde o seu espírito se agitou, onde ele ficou perturbado, onde ele chorou, onde ele sofreu, onde ele foi tentado. Jesus, então, ele se identifica conosco nisso. Hebreus capítulo 4 vai dizer que então nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Uma coisa é dizer, eu sei. Outra coisa é dizer, eu sei, não porque eu tenho conhecimento disso, mas porque eu passei. Não é? A gente não se identifica mais com pessoas que passaram por sofrimentos próximos de nós. A gente se identifica mais por causa disso. Essa pessoa ela consegue se compadecer mais da gente. Então Jesus, ele não apenas sabe como onisciente, mas porque ele passou por isso ao experimentar a natureza humana. Jesus experimentou a rejeição, Jesus experimentou maus tratos, Jesus experimentou o sofrimento no espírito. Então, por causa disso, nós podemos nos achegar diante do trono de Deus, sabendo que lá tem alguém que se compadece por nós. Sabendo que Jesus Cristo, ele tem compaixão de mim e de você. Então, por causa da encarnação, Jesus se compadece de nós.
Além disso, Jesus ele pode ser o nosso exemplo. Porque Jesus Cristo assumiu uma natureza humana, ele pode e é o nosso exemplo. De maneira que Pedro pode dizer então que nós devemos imitar a Jesus no sofrimento. É claro, se ele fosse somente humano, somente divino, seria até injusto. Como é que a gente pode imitar a Deus? Mas porque Jesus assumiu uma natureza humana, então nós podemos fazê-lo como nosso exemplo. No trato com as pessoas, quando ele era ultrajado, não revidava com um traje. Então Jesus pode ser o nosso exemplo, porque ele assumiu essa natureza humana. Então nós podemos sim tomá-lo como nosso exemplo, tá bom? Também, uma coisa que nós podemos aprender é que a natureza humana não é inerentemente ruim. Ter sentimentos, emoções, não é inerentemente ruim. Existem diversas tradições da igreja que tentam nos privar das nossas emoções, que tentam nos privar dos nossos sentimentos. Meu irmão, o problema com os nossos sentimentos não são eles em si, mas são porque eles foram manchados pelo pecado. De maneira que o Evangelho, então, ele também redime os nossos sentimentos, ele reordena os nossos afetos. E a nossa caminhada cristã, então, é esse trabalhar no coração. Jesus, ao assumir a natureza humana, nos mostra isso. A natureza humana não é inerentemente ruim. É por isso que no último dia nós receberemos corpos glorificados. Matéria. Deus criou a natureza humana. Deus criou a nossa carne, boa, mas que foi manchada pelo pecado. E no último dia, então, ele vai nos dar corpos glorificados. Então, as experiências que nós temos com esse corpo como homens, e mulheres, não são necessariamente, inerentemente, ruins. Tá bom? 5. Uma coisa que nós podemos aprender com a encarnação também é que Deus é um Deus próximo. É por isso que Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco. Porque Deus Filho assumiu a natureza humana, então nós podemos saber que Deus é um Deus próximo, Deus é um Deus presente. O Criador, então, vem fazer parte da criação. Isso é maravilhoso. Deus é um Deus próximo. Deus é um Deus conosco. E também recebemos a justiça de Cristo. Não apenas Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados como um homem, mas também porque ele viveu como homem uma vida perfeita, a sua justiça é imputada a nós. De maneira agora que Deus é propício a nós. De maneira que mesmo após a conversão, quando eu peco, Deus olha para mim como revestido pela justiça de Cristo. Como revestido pela vida do meu Senhor e Salvador Jesus. Por isso que eu tenho a plena certeza de que a minha posição diante de Deus sempre estará segura. Eu nunca serei afastado da sua presença. Eu nunca serei lançado fora, porque eu recebi a justiça de Cristo, a justiça perfeita, porque Ele, como homem, viveu uma vida perfeita em meu lugar. Então veja como a questão da encarnação é importante e nós precisamos ter isso bem claro na nossa mente. Gostaria de terminar com essa canção que Lutero escreveu para os seus filhos, para eles cantarem durante o Natal. Ele diz assim, olha, atentem, este é o sinal, no coxo em fraldas, muito mal, deitado está o que mantém o céu e a terra e o sustém. Olha só o que Lutero está dizendo, ele está dizendo assim, olha o paradoxo da fé aqui. Naquele coxo em fraldas, numa situação assim até ruim aos nossos olhos, está aquele que sustém os céus e a terra, o Deus do universo. O Deus do universo. Ele continua, ó, se bem-vindo, meu Senhor, não desprezaste o pecador, tu vens comigo aqui sofrer, como posso te agradecer? Olha o que o Lutero está falando. Senhor, tu nos mostra que Deus é um Deus conosco. O Senhor não desprezou a mim, não desprezaste o pecador. A encarnação nos mostra isso, meu irmão, o amor de Deus.
É por isso que João 3,16 é um texto glorioso, porque ele diz que a maneira com que Deus amou o mundo, que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho. Jesus ali, a encarnação, é a prova de que Deus ama os homens, a humanidade. Ele continua: ó Deus, de tudo Criador, como te humilhas, meu Senhor, que em palha vieste te deitar, para vaca e burro alimentar. Então ele está falando que Jesus ali, ao nascer no meio das palhas, Jesus estava se humilhando. Na verdade, ao assumir a natureza humana, ao nascer, Jesus já estava se humilhando. Você já imaginou a humilhação, meu irmão? O Deus do universo tendo que ter as suas fraldas trocadas, de pano, né, naquela época. Suas fraldas trocadas pela mulher e pelo homem que ele mesmo havia criado, formado no ventre da sua avó, de seus avós. Você imagina isso? O Deus do universo tendo que chorar para ser alimentado pela sua mãe. Isso é humilhante, é humilhante. É isso que o Lutero está reconhecendo aqui. Ele termina, dizendo: amado Jesusinho meu, está escrevendo para os seus filhos pequenos: vem tu fazer o berço teu, bem fofo no meu coração, jamais te esquecerei então. Então, a nossa resposta a isso é dizer: Senhor Jesus, vem habitar no meu coração então. A sua encarnação é maravilhosa, Senhor, porque ela nos mostra o quanto Jesus nos ama, que Ele é um Deus próximo, que Ele se humilhou a esse ponto. E a nossa resposta então é nos entregarmos todos e dizer assim: Senhor, como podemos te agradecer? Como podemos te seguir? Como podemos responder a tudo isso? Então, meu irmão, essa é a nossa aula sobre encarnação. Maravilhosa, bendita, gloriosa manifestação em carne do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar para encerrar? Senhor, nós te agradecemos, te bendizemos, porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus para nós, nosso bendito Senhor, que assumiu a natureza humana, que veio para se compadecer de nós, que veio para mostrar que o Senhor é um Deus próximo, que veio para nos redimir. Nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos. E, Senhor Jesus, o nosso pedido é: vem fazer o seu berço no nosso coração. Vem nos dar mais amor pelo Senhor, mais vislumbres da tua glória, porque nós queremos te servir, Senhor. Nós queremos seguir o teu caminho. Oramos assim, confiados no teu precioso nome. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima aula.